E vamos aos dados. Quantidade de municípios no estado de São Paulo. 645 municípios. Estimativa populacional. 46.649.132 pessoas. Vou apresentar em um gráfico que mostra a quantidade de população por município no estado de São Paulo, segundo dados do IBGE. Cidades com mais de 10 milhões de habitantes, uma cidade, que representa 0,1%. Cidades de 1 milhão e 1 habitantes a 10 milhões de habitantes, duas cidades, que representam 0,3%. Cidades de 500.001 habitantes a 1 milhão habitantes, 6 cidades, que representam 0,93%. Cidades de 200.001 habitantes a 500.000 habitantes, 32 cidades, que representam 4,9%. Cidades de 100.001 habitantes a 200.000 habitantes, 40 cidades, que representam 6,2%. Cidades de 50.001 habitantes a 100.000 habitantes, 62 cidades, que representam 9,6%. Cidades de 25.001 habitantes a 50.000 habitantes, 89 cidades, que representam 13,7%. Cidades de 10.001 habitantes a 25.000 habitantes, 149 cidades, que representam 23,1%. Cidades de 5.001 habitantes a 10.000 habitantes, 123 cidades, que representam 19%. Cidades de 5.000 habitantes a 505 habitantes, 141 cidades, que representam 21,8%. Façamos agora um recorte desses dados para separá-los em dois grupos, sendo como parâmetro cidades com 50.000 habitantes. De um lado estão as cidades que possuem mais de 50.001 habitantes. E do outro as cidades com 50.000 habitantes ou menos. Resultado da soma destas cidades. Cidades com mais de 50.001 são no total de 143 cidades. Cidades com 50.000 habitantes ou menos é de 502 cidades. Vamos ver agora a porcentagem total desses valores por grupos. Em cor azul temos as cidades com menos de 50.000 habitantes, que representam 78% das cidades do estado de São Paulo. E em cor laranja as cidades com mais de 50.001 habitantes, que representam 22% das cidades do estado de São Paulo.
Vamos fazer uma suposição. O que aconteceria se o partido político do governo estadual tivesse como meta se perpetuar no poder e tivesse como estratégia investir somente nas cidades, aquela dos 22%, com população acima de 50 mil habitantes, não levando em conta a quantidade de habitantes, mas sim a quantidade de eleitores, e faz isso por 28 anos. O mau gestor pensa em só realizar ações em grandes cidades para atingir um maior número de eleitores, levando com isso o seu partido a perpetuar no poder, inclusive nestas cidades. Sempre ganhar vantagem. O ganho obtido é maior do que o custo para a obtenção de seu objetivo. Custo-benefício. Por definição, custo-benefício é definido como uma análise comparativa entre o preço e custo amplo da execução de um projeto ou compra de um determinado produto e os reais benefícios que este investimento pode lhe trazer. Vou te dar alguns minutinhos. Pense comigo e imagine o que aconteceu com as demais cidades, aquelas do Grupo Azul, que são quase 78% das cidades do estado de São Paulo. Eu já volto para continuarmos com o assunto. Refletiu? O que aconteceu com as demais cidades do estado? Vamos ver as principais características que possuem atualmente entre si várias dessas cidades de menos de 50 mil habitantes. Comércio reduzido com pouca opção de emprego. Pouca ou nenhuma opção de estudo técnico ou superior, levando os jovens a buscar estudos em outras cidades. Pouca oferta de emprego. Sistema de saúde frágil. Ausência de políticas públicas. Pouca opção de lazer e cultura. Cidades com mobilidade urbana deficitária. Herança de más gestões. Políticos e gestores de cargos comissionados sem qualificação. Política de assistência social assistencialista. Orçamento público pequeno e mal aplicado. Câmaras municipais desalinhadas aos anseios da população. A realidade em muitas dessas pequenas cidades faz com que a população jovem se mude para cidades maiores pela falta de aplicação ou de total inexistência de políticas públicas. Esta negligência afeta todas as faixas etárias e também nos jovens que não têm assegurados ferramentas e estímulos para o seu desenvolvimento intelectual ou para a sua subsistência e a de sua família. Quando a população jovem sai dessas cidades, fica ali a população idosa. Ficam seus pais e avós. Isso mesmo, essas cidades acabam por ter um percentual bastante elevado na população da faixa etária de pessoas idosas. E quais são os projetos que existem nestes municípios que amparam essa faixa etária, que crescem em uma proporção muito maior do que a de outras faixas etárias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? A população está envelhecendo e o nível de natalidade caindo. E como os gestores públicos estão lidando com esta realidade? Quais entidades nessas cidades cuidam das pessoas idosas? Será que esses municípios têm instituições de longa permanência que vão amparar as pessoas idosas, que precisam de um lar e proteção contínua na velhice até o final da vida? Centro-dia ou casa-dia, que possa amparar a pessoa idosa em parte do dia quando seus familiares estão em período ou jornada de trabalho. Centro de convivência para a pessoa idosa, que proporcione, além da convivência, projetos para o desenvolvimento e manutenção da qualidade de vida e da vida ativa da pessoa idosa. A pessoa idosa tem prioridade. Isso é lei.
Constituição Federal de 1988. O artigo 229 determina que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Por sua vez, o artigo 230 amplia essa obrigação ao estabelecer que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Garantias previstas em lei, também asseguradas pela Política Nacional do Idoso, Lei 8.842, de 1994. E Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741, de 2003. Direitos fundamentais previstos em lei: direito à vida, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito a alimentos, direito à saúde, direito à educação, cultura, esporte e lazer, direito à profissionalização e ao trabalho, assistência social e previdência social, direito à habitação, direito ao transporte. Mas na prática, isso se faz esquecido. A pessoa idosa ainda é alvo de preconceitos e tem os seus direitos negligenciados pelos gestores públicos, que praticamente encaram esta faixa etária da população como sendo invisível às políticas públicas. Seria pelo fato de que são desobrigados a exercerem o voto? Por isso eles deixam de ser cidadãos? O título de eleitor é a arma mais eficaz contra os políticos que caçam os direitos adquiridos das pessoas idosas. E é pelo voto que tiramos da vida pública os maus gestores, porque quem vive de promessa é santo. Olho aberto e título de eleitor na mão. Aliás, você já verificou a situação do seu título de eleitor? Regularizou a situação junto à Justiça Eleitoral? Mais do que nunca, as pessoas idosas precisarão comparecer às urnas este ano. É a chance de darmos o troco. Para a turminha que suspendeu a gratuidade no transporte público para as pessoas idosas. Para a turminha que deduziu o valor da aposentadoria. Para a turminha dos políticos que transportam dinheiros ilícitos nas cuecas, nas meias, nas malas e malas de dinheiro. Como as pessoas idosas são maioria no país, está na hora de dizer não a estes políticos. E sim para a valorização da pessoa idosa de maneira legítima e legal. E não devemos aceitar menos do que isso.